Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o que é um diafragma. O diafragma na fotografia, ele cria um pouco de confusão também, porque o diafragma, ele é simplesmente um mecanismo, né? E esse mecanismo serve para ajudar um pouco na fotografia, né? Ajudar a ter uma comodidade a mais, que é ter outros diafragmas dentro de uma lente, né? Ter outros tipos de abertura que o diafragma vai deixar para que a gente use, faça outros tipos de fotografia, como criar profundidade de campo e coisas assim, né? Mas o diafragma é simplesmente uma comodidade a mais. A palavra diafragma, ela tem quatro significados. Uma é esse diafragma, o músculo do pulmão, que serve para a gente respirar, né? Esse diafragma é essa musculatura que tem abaixo do pulmão e essa musculatura vai mexendo para baixo e para cima para que aspira o oxigênio e expira o monóxido de carbono, né? E assim vai direto, né? A gente tem um certo controle sobre essa respiração, né? Que ela tem essa respiração, ela ainda é ajudada pela musculatura das costelas e várias outras musculaturas que faz com que a gente respire fundo, né, ou respire suave e faça algum outro tipo de respiração. Mas basicamente ele é uma musculatura que funciona involuntariamente da gente, né? Apesar da gente poder controlar a respiração, essa respiração não para durante 24 horas, né? A gente pode dormir que essa musculatura aí, o diafragma, vai continuar funcionando para a gente continuar respirando, né? O outro diafragma que existe é esse diafragma contraceptivo aqui, que é um diafragma para evitar gravidez, né? E como diz aqui, a função desse diafragma, né, o papel do diafragma é obstruir completamente o colo do útero, impedindo que os espermatozoides atinjam o órgão e, consequentemente, fertilizem o óvulo, né? Então esse é um diafragma contraceptivo, né? Ele é uma fina camada aqui que fecha essa passagem aqui do colo do útero, que não vai deixar o esperma passar para lá, né? O diafragma conhecido da gente é esse diafragma fotográfico, né? E o diafragma é essa lâmina aqui em volta, que aqui ele fecha mais e faz com que possa variar essa abertura desse diafragma da passagem da luz, para que a gente receba no filme a quantidade certa de luz conforme essa fotometragem, o obturador e o ISO, né? O outro diafragma que existe, que é o quarto diafragma, é esse aqui, ó. Esse é muito pouco conhecido, mas os mecânicos conhecem bem, né? Os mecânicos dos carros antigos quando usavam carburadores, né? Esse aqui é o diafragma do carburador, que ele também é uma fina película aqui, como dá para ver, e ele auxilia nesse bombeamento da gasolina dentro do carburador, né? Ele bombeia essa gasolina mecanicamente, né, para dentro do carburador, que ele injeta dentro dessa agulhinha, né? Tem uma agulha aqui que vai injetar a gasolina, que vai fazer a mistura do ar com a gasolina e mandar para o coletor e mandar para a explosão no motor do carro, né? Então esse diafragma aqui também é uma fina película que serve para bombear a gasolina, né? Ele é parecido com o diafragma do pulmão aqui, que também serve para ficar bombando o ar para a gente o dia inteiro. E esse diafragma contraceptivo aqui que serve só para fechar, né? Esses três diafragmas aqui, o do pulmão, o do carburador e o contraceptivo, eles não têm furo, né? Eles, se tiver um furo, eles não funcionam, né? No pulmão, se tiver um furo, a gente morre. No carburador, se tiver um furo, ele não funciona, porque ele vai ter a perda ali, vai vazar, né? E no contraceptivo, se tiver um furo, ele engravida e ferrou também, né? Não serviu para que foi feito, né? E o único que tem furo aqui é o diafragma da lente, né? Que é o diafragma da abertura da lente que vai mudar, né? Isso aqui também se chama diafragma porque ele é uma fina camada de lâminas de aço inox aqui, né? Pintada de preto aqui, que é anodizado de preto, e ele é uma finíssima camada de metal que não deixa passar a luz. Mas esse diafragma, ele serve principalmente como comodidade, né? Ele serve para que uma lente como essa aqui, que é uma lente de abertura 1.8, ele possa ter outras aberturas aqui, como em 2.8, né? O diafragma está fechando essa abertura da lente para a abertura 2.8. E aqui esse diafragma está fechando essa abertura de 1.8 da lente aqui para diafragma 16, né? Para essa abertura 16. E por que que a gente já fala diafragma 16, né? A gente fala assim
que é para resumir, né, para economizar palavras, porque seria muito longo a gente perguntar para alguém qual é a abertura do diafragma que você está usando, né? A pessoa iria responder só, estou usando 5.6, né? Então, para encurtar essas conversas, a gente usa assim, qual diafragma você está usando, né? Ou qual diafragma você usou. Então, para resumir, eu usei o diafragma 5.6, 8, 11, qualquer um, né? Ou simplesmente 11, 8, 16, né? Porque senão ia ficar muito longo a conversa, né? E aqui dá para ver, né, que esse aqui, o diafragma fotográfico, é o único diafragma que tem um furo, porque ele precisa fazer essa passagem da luz, né? Então, esse diafragma fotográfico, ele é uma comodidade e serve para que a gente tenha outras aberturas dentro de uma lente com uma abertura grande, como 1.8, por exemplo, né? Mesmo que não existisse esse diafragma aqui, se eles não tivessem inventado, porque esse diafragma foi inventado por volta de 1910, 1920, mais ou menos. Antes disso, as lentes não tinham diafragma como essas lentes aqui, ó. Isso aqui era só uma lente com uma abertura X aqui, com as lentes dentro, e uma tampa aqui na frente aqui para usar como obturador. Então, nesse tempo aqui, nem obturador tinha. E quanto menos diafragma, né? O obturador era você, porque você tinha que tirar a tampa preta aqui para deixar passar a luz aqui para dentro da câmera aqui, atingir o filme lá atrás. E com essa abertura X que tinha aqui, mais nada. E aqui nesse tipo de câmera não tinha como regular diafragma, como mudar a abertura da lente, né? Porque ainda não tinha sido inventado um diafragma. Essas câmeras aqui também, ela não tem nem diafragma e nem o obturador, né? O diafragma é essa abertura máxima da lente aqui, e o obturador é você. E a sensibilidade do filme era uma sensibilidade assim indefinida, principalmente porque não tinha como se definir ainda a sensibilidade dos filmes nessa época, né? Então, dessa época em diante, o diafragma apareceu para dar uma comodidade a mais. Existem as vantagens de ter esse diafragma que faça outras aberturas, né? Mas o diafragma mesmo não é imprescindível. Ele, sem diafragma, existe a fotografia ainda. A outra forma de se fazer fotos sem diafragma e sem obturador é através do pinhole aqui, né? O pinhole, que é o furinho aqui no, de agulha, né? Também, ele não tem diafragma, é só uma aberturazinha ali, que é um buraquinho na lata ali, feita com prego, e que tem que ser muito bem feito também, tem que ser muito fininha essa lâmina que vai fazer essa abertura, né, para que não crie nenhuma aberração, né? Mas dá para ver pelas fotografias aqui que mesmo sem diafragma, usando uma pinhole, existe a fotografia, né? Então, e existe a fotografia usada manualmente, né? Sem nenhum tipo de automatismo. Porque nessa época aqui não existia esse automatismo nenhum, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar uma prova cabal aqui de que o diafragma não é essencial para fotografia, né? O diafragma é uma comodidade muito útil para fotografia, mas ele não é essencial. E vou mostrar numa lente aqui, ó, que vocês já conhecem. Essa minha lente da Canon aqui, a 70, não, 2470 com diafragma 2.8. O diafragma dessa câmera tá quebrado aqui, né? Ele tá com um curto aqui no funcionamento dela. E com outro tipo de diafragma ele não funciona, ele só funciona com 2.8. Se eu colocar qualquer outro diafragma aqui, vou mostrar aqui, ó. Nessa lente aqui, qualquer diafragma que eu use, ó, se eu vou mudar aqui para o diafragma 4.5, aí vou apertar aqui, ó, ele vai dar esse erro 001 aqui, porque ele está com algum problema no contato aqui, né? Nesse circuito que existe nas lentes aqui, nesse contato eletrônico. Mas mesmo assim, essa lente aqui em diafragma 2.8, ele funciona. Eu vou mostrar aqui, ó, tá em 2.8 e vou tirar uma foto minha, ó. A foto vai tremer talvez, ó, e porque está muito próximo de mim, mas ele continua funcionando. Eu vou tirar uma foto agora dessa câmera aqui, filmando a gente aqui, só para a gente ver como funciona direitinho, ó. E tá, eu vou deixar fotometrado e tudo. Ó, depois eu vou colocar essa foto aqui no vídeo para vocês verem também, né? Então eu vou tirar mais uma fotografia aqui, ó, só aqui desse do visor aqui, pra gente ver, ó.
E por aqui a gente consegue ver, né, que mesmo sem o diafragma, a gente consegue fazer fotografia. Basta ter a abertura máxima funcionando, né? Como é o caso dessa 2470 2.8 que está com problema no circuito. Mas se eu não usar esse circuito do diafragma e deixar o diafragma na abertura máxima dele, que é 2.8, ele não vai ter problema nenhum, porque ele não está usando o diafragma. Ele está usando simplesmente a abertura máxima da lente. Se existem duas invenções que mudaram a fotografia, que facilitaram muito a fotografia, uma delas e a principal foi a criação das lentes, né? E a qualidade superior, né? Sempre melhorando da qualidade das lentes. Essas sim foram a parte mais importante da fotografia, porque elas conseguiram transmitir uma realidade para o filme, né? Que dependendo do tipo de lente, né, do tamanho do filme, essa qualidade assim é excepcional, né? A gente consegue ver detalhamento em pele, né, em poro, assim, que é uma coisa muito pequenininha, e a gente consegue ver detalhes, né? A outra invenção imprescindível para a fotografia que facilitou a vida de todo mundo e facilitou principalmente a vida de quem fotografa profissionalmente é a invenção do fotômetro, né, da célula fotoelétrica. Essas sim são duas das invenções assim primordiais para a fotografia, né? E fora a câmara obscura também, que foi a principal invenção de todas, né? Então, essas três invenções, a câmara obscura, as lentes e o fotômetro, são as partes primordiais da fotografia. O obturador, o diafragma e o ISO, eles são uma parte secundária da fotografia, uma parte que ajuda a gente a ter uma comodidade maior e ter uma variedade maior de opções para se fazer uma fotografia, né? Mas isso não quer dizer que se eu não tiver obturador, diafragma e ISO, eu não possa fazer fotografia, porque eu continuo podendo fazer, né? E a prova estão essas fotos antigas aí que a gente vê ainda hoje, né? Bom, então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você tenha entendido um pouquinho o que é um diafragma e conhecido um pouco da história desse diafragma. Dê um like se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.